Galera, então vamos fazer assim, quem tá afim de compor a mesa? Então a gente precisa de alguém para poder fazer as atas, alguém para poder fazer... Oi? Quem tá afim de fazer as atas? A Bárbara, Bigude. Vocês querem... mediador. Agir. Mais alguém quer ser mediador? Não. Qual que era o outro? Inscrição, quem quer fazer inscrição? A Bruna. E aí? Então, e agora precisa de um suplente, de um auxiliar. O Donha quer ajudar. Então, são 4 pessoas. Vocês resolvem quem vai. Firmeza? Então, beleza. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Acho ótimo que a gente possa, de novo, compartilhar esse espaço da universidade com vocês na universidade. Muito bom tê-los de volta aqui, tá bem? Bom, os organizadores da plenária de hoje solicitaram que nós fizéssemos aqui a mesma avaliação que fizemos na reunião que mantivemos essa semana, hoje, com os representantes do movimento estudantil. A permanência estudantil na Unesp nunca mais será a mesma depois dessa greve, dessa mobilização dos estudantes. Com certeza. Por 2 primeiras questões e por todas as outras que eu vou apontar. As 2 primeiras é que, de fato, os reitores, né, reitor e vice-reitora, Durigan e a Marilza, confirmam que será, então, criada na Unesp uma coordenadoria de permanência estudantil. Isso é muito, porque significa o reconhecimento de que permanência estudantil não é uma atividade da pró-reitoria de extensão. Ela deve ser uma atividade da gestão da universidade como um todo. Então, ela ganhar isso, que aparentemente pode ser um mero status, é muito mais do que um mero status. Significa, de fato, a possibilidade de você ter um órgão que cuida no sentido de promover as tais ações da permanência estudantil, que deverão decorrer, que agora o segundo ponto, de um programa que será apresentado para a reitoria a partir da constituição de uma comissão permanente de permanência estudantil. Então, esta comissão, com representantes dos 3 segmentos da universidade, docentes, servidores e discentes, é que vai apresentar o programa. É claro que uma comissão não é deliberativa, todos nós sabemos. Comissão tem sempre papel de assessor, né? Mas é ela que vai entregar para a gestão a proposta de um programa de permanência estudantil para ser implementado na Unesp. Então, neste sentido, estes 2 ganhos, eles são, como ainda a coordenadoria não está formalmente criada, como a comissão não está nomeada, a gente pode dizer que ele não é concreto nesse sentido, mas são já compromissos. Em algum momento eles já constam de atas e eles estão declarados com todas as letras para o coletivo de diretores da Unesp, tanto na presença do reitor, da vice-reitora e de todos os pró-reitores. Pontos da pauta da FCL que a gente vem cuidando de uma a uma, né? Desde como é que as condições atuais do RU, da FCL, enquanto não acontece uma reforma maior, que nós sabemos que a cozinha, a área de preparo e de armazenamento precisam, como é que a gente dá conta de criar um improviso para ver se a gente pode aumentar a oferta de modo a garantir que todos os alunos... Vejam só, são alunos que participaram dos processos da BAE1 e da moradia, porque senão a gente não tem estudo da realidade da FCL que não seja via processo seletivo, obviamente.
Pode ser outro estudo para 2014, mas para 2013 o estudo é o do processo seletivo, para garantir que aqueles alunos que com a renda de até um salário mínimo per capita, que não estejam conseguindo tomar sua refeição no RU, porque os R$3 é um valor alto, que eles consigam, porque esse valor poderá ser subsidiado pela reitoria. Uma boa noite a todos e a todas. Vocês se lembram quando nós estivemos aqui lá atrás, no dia 26 de abril, né, e tal, naquela conversa que nós tivemos. Então, aí o pessoal colocava, nós estamos lutando contra o PIMES. Foi bom aquela conversa inicial que deu nisso. Eu acho que houve não quero absolutamente retirar de pauta determinadas questões, mas a permanência, ela foi um elemento que se solidificou e que trouxe resultados, como a Ana Maria dizia, que será um resultado permanente. Eu acho que está sendo construído agora não é algo apenas para responder para um final de paralisação, absolutamente. Eu acho que é alguma coisa que veio para ficar, tá? Veio para ficar. Meu nome é Sérgio, eu sou funcionário da biblioteca. Grandes coisas. O informe que eu tenho para passar para vocês é que o movimento dos funcionários continua. Nós estamos em greve desde o dia 28 de maio, inclusive a Faculdade de Assis foi a primeira de todas a entrar em greve. E o nosso movimento é um movimento, antes de tudo, vitorioso, porque a nossa bandeira principal, que seria a equiparação com o salário da Unesp, ela foi aprovada. Da USP. Ela foi aprovada, mas ainda tem algumas coisas para serem discutidas. Talvez o caso mais escandaloso e que está fazendo com que os funcionários continuem muito irritados com as atitudes da reitoria é o fato de que, para alcançar essa equiparação, eles vão desmontar a nossa carreira, ou pelo menos esse é o boato que estamos ouvindo. Ou seja, no longo prazo, isso é uma perda, não um ganho. E algo talvez mais sério, o nosso reitor, ele se isentou da responsabilidade de discutir conosco e está passando as decisões sindicais para o CO, para o Conselho Universitário, que vai se reunir no dia 15 e 16 de agosto. Essa é uma má notícia para nós, é uma notícia bastante estranha. Nunca ninguém jamais viu uma discussão sindical sendo realizada no CO. Então, essa faculdade ela parece estar com uma espécie de crise de representação. O nosso reitor não parece saber muito bem ou está querendo se isentar da responsabilidade. Mas basicamente é isso. Por enquanto, a nossa previsão é de que vai continuar até a data do CO, 15 de agosto, mas com possibilidade de prosseguir, dependendo do andar das negociações. Bom, boa noite a todos. Eu queria relatar um pouco do que aconteceu com o movimento docente, né? O movimento docente fez, junto com o movimento estudantil e com os técnicos administrativos, uma pauta de reivindicações e algumas coisas dessa pauta a gente conseguiu evoluir, né? Uma delas foi a questão do PIMESP, né? Parece que a esta altura o PIMESP é morto e está sepultado a essa altura, né? Mas o preço da liberdade é eterna vigilância, então a gente tem que ficar de olho para ver como é que é isso. A Adunesp, através de sua plenária, indicou que a gente reivindicasse que o sistema de inclusão fosse exatamente o mesmo federal. Quer dizer, não tem que ficar fazendo nenhuma mágica nessa história, ele não é o melhor sistema, mas todas as sugestões que apareceram até agora pioravam o sistema, né? Então vamos usar isso que está ruim mesmo, quem sabe com o tempo a gente consiga aprender com ele e fazer com que ele melhore. A nossa pauta é a seguinte: isonomia de pisos e salários. O que avançou nisso? Avançou que o reitor ele ofereceu um reajuste de 3.415% em cima do nosso salário já corrigido pela inflação. Então, a inflação FIPO, que foi 3 e alguma coisa, mas juntando tudo isso, dá um reajuste, considerando o salário antes de maio, da ordem de 8,9%. A gente estava pedindo, no geral, 11%, então chegou um ponto razoável, dá para aceitar isso em termos de salário. Outra questão fundamental é a questão da avaliação docente.
Nós estamos sendo submetidos a um sistema de avaliação que é absolutamente humilhante e que tem uma perspectiva ideológica fordista, ou seja, você tem uma planilha lá que você vai colocar os pontinhos, quantas aulas você deu, quantos metros de paper você publicou, quanto você fez de extensão e tudo mais, e tem que fazer um certo número de pontos. Se você não fizer um certo número de pontos, você é enviado para a Santa Inquisição, chamada Comissão Permanente de Avaliação, que aí você chega lá e os caras te chamam, você tem que ir de joelhos lá e tal, implorar pelo seu emprego, e os caras vão, se você não atingir os pontos, diminuir o seu salário e tal, como já aconteceu com vários docentes dessa universidade. O detalhe é o seguinte: muitos dos docentes que tiveram seu salário diminuído, principalmente os docentes contratados em CLT, todos eles foi revertido esse processo na justiça. Todos. Não teve nenhum que perdeu na justiça. Então, a Unesp rebaixou o salário, ela teve que não só voltar ao salário, mas pagar os atrasados novamente. Isso acontece com os docentes em regime de CLT. Os que são autárquicos, a situação é mais difícil, porque quem está em CLT, você entra com uma ação no Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho é muito mais ágil do que a Justiça Comum. Os estatutários, você tem que entrar na Justiça Comum, então vai depender do juiz, da cabeça do juiz, e é uma coisa muito mais demorada. Então, alguns casos de autárquicos que perderam ainda não foi revertido, mas dos CLTistas todos foram revertidos. Sinceramente, não tenho previsão do que pode acontecer na nossa Assembleia em termos de deliberação. Há uma indignação muito grande com essa história do reitor modificar as suas propostas. Parte dessa indignação está colocada de maneira muito clara no documento de Franca, dos docentes de Franca. Não sei se vocês leram, se não leram, eu recomendo que leiam. Então, faremos uma assembleia onde teremos que discutir essa questão, se vamos aceitar ou não essa proposta do reitor. Eu conversei já com alguns colegas e, sinceramente, a essa altura não consigo ter uma ideia muito boa do que vai acontecer nessa assembleia. Aí agora vai começar os nossos informes. Na quinta-feira, a gente está para chamar uma assembleia deliberativa, onde vão ser eleitos os representantes das entidades para votar domingo na plenária final do CELV. Então, na quinta-feira, a gente vai chamar outra assembleia deliberativa para a gente tirar esses representantes. Por enquanto, estamos construindo algumas pautas, mas ainda não tem nada certo. Provavelmente também nessa assembleia a gente vai tirar alguns representantes para atuarem no estudo do calendário assim que tiver a volta a aulas. Sim. E com uma possível pauta também, provavelmente vai ser esse grupo que vem atuando aqui no movimento, para escrever uma carta de posicionamento perante as coisas que aconteceram ao longo desses 3 meses praticamente, e mais assim depois da primeira ocupação da reitoria. Seria uma carta de posicionamento do movimento, mas essa carta ainda vai ser discutida. A gente vai tentar marcar uma reunião para que outras pessoas que não estiveram presentes em São Paulo, não estiveram presentes nesse momento, também participem, para elas entenderem o porquê dessa carta de posicionamento do movimento estudantil, para poder estar sendo apresentada no CELV. Então, quinta-feira, a gente vai ter uma assembleia deliberativa para estar tirando esses representantes. Provavelmente ela vai começar pelo horário das 7 horas. E, gente, agora a gente quer ver a respeito de uma coisa importante. A gente vai ter que começar a discutir, porque a gente está vendo sair algumas coisas meio complicadas a respeito do calendário de greve que eles estão pressupondo que vai ser construído, tá? O calendário de greve não, o calendário de reposição de aulas. No calendário de reposição de aulas, eles estão dando como reposto 2 semanas de aula que a gente votou contra na primeira assembleia. Quando eles fizeram aquela votação falando sobre a reposição de 1 dia de aula
e cortar as 2 semanas de aula, a gente votou contra e eles já estão colocando isso como dado. Como foi no documento que saiu do Departamento de Letras, que eles iam cortar um monte de dia de aula com evento, não sei o quê. Isso vai prejudicar muito a nossa reposição, tá? Oi? O de Letras também fez isso, foi os dois. Foi o Departamento de Letras e o Departamento de História que fizeram a mesma coisa. Então, assim, isso vai prejudicar a reposição, tanto na questão do conteúdo, quanto na questão de dias de reposição que a gente vai ter, independente de quando a greve terminar. Logo, o que a gente está tentando fazer? A gente quer tirar na quinta-feira uma comissão que vai organizar isso, como o Raço já falou da pauta, e além disso a gente tem que marcar uma reunião para poder se discutir com o coletivo o que a gente vai pensar sobre esse trâmite todo, né? Se a gente vai aceitar essa transferência de atividade, se a gente não vai, como que a gente vai pautar e pressionar esses professores a respeito do conteúdo a ser reposto. Então são todas coisas que a gente já vem vindo discutindo antes, que eles estão colocando que não vão ser bem dados para a gente. Então a gente teve 52 dias letivos em aula. Aí quando teve aquela proposta da congregação de a gente ter um dia para organizar o movimento e os outros dias seriam transferências de atividade, os outros dias a congregação tinha colocado que foi tido como transferência de atividade mesmo. Então, somado esses 52 dias mais esses 11, são 63 dias letivos que já tivemos. Então, tem um restante de 37 dias para o primeiro semestre, para ainda a gente conseguir concluir. Então, esses 37 dias foi colocado assim, que eles começariam no dia 7 de agosto, iria até o dia 19 de setembro. A partir do dia 19 de setembro, haveria 15 dias de recesso, que seria por uma questões burocráticas, para saber quem também conseguiu fechar o semestre, para ser jogado todos os dados no sistema, com questão de faltas e notas, coisas desse tipo. Aí, após esse recesso, iniciaríamos voltando para o início do segundo semestre, sim? Que começaria no dia 30 de setembro, iria até o dia 20 de dezembro, sim? Daí teríamos um recesso de final de ano, que voltaria no dia 6 de janeiro, já de 2014, e iria até o dia 12 de fevereiro para a gente conseguir fechar o segundo semestre. Então essa é uma simulação de calendário que a gente tem, mas provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. Eu tenho aqui as anotações, se depois alguém quiser anotar direitinho, eu posso passar de novo. Então, com relação ao calendário, tá meio que isso. Então, assim, por mais que, sei lá, amanhã, na Assembleia Deliberativa, seja votado o final da greve, então não significa que é volta às aulas, primeiro, por causa que os professores ainda estão em greve. E a gente tem que esperar a deliberação deles para voltar às aulas. Sim. Então, é só isso. Foi só uma simulação que a direção passou, a direção e o Lino, que trabalham no administrativo, para a gente poder ficar ciente do que está acontecendo. E aí, esse informe a gente tinha que passar para vocês com relação a essa simulação do calendário. Amanhã, às 7 horas, a Assembleia Deliberativa, também